Olá, hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2026. O grupo de conjuntura está aqui reunido para mais um dos seus podcasts. A economia mundial está sendo afetada por um forte choque de preços de commodities, destacadamente o petróleo, mas também o gás, fertilizantes, alimentos, etc. E pela enorme incerteza em relação aos passos seguintes e desdobramentos da guerra no Oriente Médio. É, Tudo isso acaba afetando a economia brasileira, tanto positivamente, por exemplo, em relação à balança comercial, como negativamente, por exemplo, na inflação. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, começando pela economia internacional. E aqui eu vou tirar proveito do documento Perspectivas para a Economia Mundial, divulgada pelo FMI na semana passada, por ocasião da reunião conjunta de primavera do Fundo e do Banco Mundial. Bom, a economia mundial, isso aí é um destaque, assim, logo de início no documento do fundo, que ela tem sido posta à prova por choques de grande magnitude desde o começo dessa década. Tivemos a pandemia em 2000, a guerra na Ucrânia desde 2022, não acabou, o tarifaço do Trump no ano passado e agora a guerra no Oriente Médio. Em todos esses casos, a despeito dos efeitos econômicos negativos que se fizeram sentir, sobretudo no curto prazo, a economia mundial acabou mostrando uma capacidade de resistência e de recuperação que poucos imaginavam. Então, a palavra resiliência passou a ser usada cada vez com mais frequência por conta disso. Vamos tomar só o caso do tarifaço do ano passado. Né? É, a expectativa dominante, qual era? É de que os Estados Unidos sofreriam uma combinação de recessão com forte alta da inflação, e que isso seria transmitido para o resto do mundo, por exemplo, através do comércio internacional, que iria se contrair, óbvio, com um tarifaço desse tamanho pela maior economia do mundo, né? Junto com a China. Então, passado um ano, o que a gente observa? Os efeitos foram muito mais amenos e, em diversos aspectos, até contrários às previsões. O comércio mundial de bens, por exemplo, cresceu 4,2% em volume, né? Um crescimento bastante significativo, né? Frente à expectativa de contração. As economias conseguiram, né? As empresas conseguiram refazer, reorientar os seus fluxos de comércio de uma forma bastante eficiente em prazos bastante curtos. As economias europeias, chinesa, japonesa, cresceram razoavelmente em 2025 e mais aceleraram bastante no último trimestre. O último trimestre é um trimestre de crescimento bastante forte em todas as economias avançadas, à exceção dos Estados Unidos, que, embora tenha crescido bem em 2025, desacelerou no último trimestre por uma razão muito específica, que foi o fechamento, o shutdown do governo. Né? Então, isso quanto à atividade, quanto ao comércio. E quanto à inflação, ela não se acelerou tão fortemente assim. Os Estados Unidos fechou em 2,9%. Nada de espetacular, e vinha até caindo novamente no início do ano. E em várias economias avançadas, a inflação regrediu, baixou. Em vários países da Europa, no Japão, com certeza, várias economias elas recuam. Enfim, uma surpreendente resiliência, vou usar aqui também a palavra. Né? E diante desta resiliência, como é que a gente pode pensar os efeitos do choque atual provocado pela guerra no Oriente Médio sobre a economia mundial? Né? Se de um lado tem todos esses aspectos que eu estava comentando aqui, por outro, as
severidade da crise não pode ser desconsiderada. Vamos lembrar aqui que a Agência Internacional de Energia, né, que aliás é o organismo que controla os estoques mundiais de petróleo, através do seu diretor executivo, declarou que nós estamos diante da maior ruptura do mercado mundial de petróleo. Eu não estou falando aqui de uma previsão de um economista catastrofista, estou falando da Agência Internacional de Energia. E os preços do petróleo têm se comportado, a gente sabe, como uma montanha russa, desde o início da crise, né? Essa montanha russa que vai acompanhando as mudanças nas políticas, nos posicionamentos das lideranças dos países envolvidos e, destacadamente, do presidente americano. Na última dessas reviravoltas, depois da prorrogação da trégua entre Estados Unidos e Irã da semana passada, que chegou a trazer o barril do petróleo Brent para pouco abaixo de $90, o verdadeiro impasse que se estabeleceu nessa semana com o posicionamento dos Estados Unidos e Irã de outro lado, a gente está diante de um impasse, e na verdade de um duplo bloqueio do Estreito de Hormuz. Isso aí acabou levando o preço do petróleo a escalar novamente. Hoje, pouco antes desse podcast, eu olhei, estava $105 o barril. Ou seja, uma volatilidade gigantesca em torno de níveis bastante altos. Tudo isso torna, obviamente, difícil a tarefa do FMI, aí diante, que tinha que fazer esse documento para a reunião do fundo e do banco, né? E o FMI acabou desistindo de fazer o seu tradicional cenário básico, que ele substituiu por um cenário que ele chamou de cenário de referência. Não vou dizer que esse é o nosso básico. É de referência caso as coisas se comportem como a gente está pensando neste momento. Em seguida, ele fez 2 cenários bem piores, caso as coisas piorem, mas ele alertou sobre a possibilidade que alguns ventos de cauda, né, aqueles ventos que ajudam o avião a ir para frente, que ajudaram a economia mundial no ano passado, possam vir a gerar um cenário positivo para esse ano ainda e para os próximos. Né? Então, esse cenário ele não desenvolve, mas ele alerta para essa possibilidade. Entre os ventos de cauda, tem mais de um, mas ele destaca-se, obviamente, os efeitos do desenvolvimento da inteligência artificial sobre os investimentos e a produtividade nas economias avançadas, sobretudo, mais com efeito sobre o resto do mundo. Bom, no cenário de referência, é um cenário onde o conflito se estende por apenas algumas poucas semanas, a partir da semana passada, e ocorre uma normalização, então, da oferta de petróleo, tanto da produção e da exportação da região, no meio do ano. É uma previsão um pouquinho mais otimista do que a média aí das projeções que se vê por aí, que seria a economia levaria de 3 a 6 meses, o mercado de petróleo levaria de 3 a 6 meses para se normalizar. Se for isso, digamos, se acabar, se esta previsão média se concretizar, digamos que o conflito termine por um milagre, né, no final da semana que vem, final de abril. Os efeitos ainda durariam, se estenderiam até entre agosto e outubro do ano passado, desse ano, né? Entre agosto e outubro, que isso se terminar agora, né? O que seria bastante complicado, seria um choque bastante severo. Né? Mas neste caso, do conflito terminando nas próprias semanas, no cenário de referência do FMI, o quadro básico é o seguinte: em termos de preços, commodities em alta, energia subindo 29%, ponta a ponta, quarto trimestre do ano passado a quarto trimestre desse ano. Alimentos subindo 8%, metais subindo 9,4%. Tudo isso em dólar. É um choque bastante importante de preços. Né? Taxa de juros, diante do choque de preços e da inflação,
Nos Estados Unidos, há uma interrupção daquele processo que vinha de redução da taxa de juros, que já foi interrompido, continuaria interrompido por todo esse ano. Quer dizer, taxas de juros estáveis nos Estados Unidos. E na Europa e Japão, uma elevação das taxas de juros. Né? Então, esse é o cenário que contrasta com o do Brasil, onde as expectativas são que as taxas de juros continuem caindo, embora num ritmo mais lento do que antes se imaginava. Então, isso no cenário. E nesse cenário básico, assim, déficits fiscais aumentam, mas não vou entrar aqui nessa questão. Mas o importante, em termos de PIB, o PIB global cresce 3,1%, que é uma queda de 0,3 ponto percentual, não é nada de tão espetacular em relação aos 3,4% de 2020 do ano passado. Mas haveriam variações significativas entre países. Já vou falar aqui, voltar a esse ponto, mas rapidamente deixa eu só mencionar que no pior cenário, que é o que eles chamam de cenário severo, o choque dos preços do petróleo, dos preços de commodities é muito maior e muito mais persistente, e a economia global teria um crescimento de 1,3%, o que, em termos de economia mundial, isso é considerado recessão. Quando a gente olha a economia mundial, normalmente se considera que qualquer crescimento abaixo de 2% é recessão. Por quê? Porque numa situação dessas, como você tem vários países, alguns até meio desconectados da economia mundial, outros que não são tão afetados que crescem, você vai ter várias economias importantes em recessão. Então, esse cenário mais severo, que eles levam em conta, não atribuem uma probabilidade, mas é de recessão mundial. Para terminar aqui, voltando ao cenário de referência, o impacto maior do choque provocado pela guerra seria sobre os países em desenvolvimento, por conta dos maiores custos de energia e alimentos, bem como através da depreciação das suas moedas. Mas esse impacto seria diferenciado, já que algumas economias não são importadores de energia, são exportadores, etc. Então, por exemplo, o Brasil seria um dos ganhadores com a guerra, junto com alguns outros poucos, entre os quais a Rússia. Né? O PIB brasileiro foi revisto para cima em 0,3 pontos percentuais, 0,3 ponto percentual para esse ano de 2026. A mesma revisão para cima que teve o PIB da Rússia. Então, aliás, um destaque dessa reunião conjunta FMI Banco Mundial foram as reuniões paralelas em que o tema foi o Brasil exatamente por essa questão apontada pelo FMI, de ver o Brasil como um vencedor, como um dos ganhadores da guerra. Né? O Brasil chegou a ser chamado de o queridinho do mercado. E entre as razões apontadas para essa preferência pelo Brasil, estava a baixa alocação do Brasil no portfólio internacional. Então, haveria espaço para aumentar a alocação de recursos no Brasil. O fato de ser um dos poucos países com espaço para redução dos juros, e redução dos juros combina com o aumento das cotações da Bolsa, né? Então teria uma perspectiva aí para ganhos na Bolsa de Valores, perspectivas de mudança política em consonância com a onda de direita na América Latina, o que é uma coisa que agrada o mercado. Né? E, por fim, a desvalorização do dólar, ajudando, do qual o Brasil pegaria carona, apreciando o real em relação ao dólar, e isso ajudaria no processo de desinflação ou de contrapor aos efeitos inflacionários. Essa desvalorização do dólar, aliás, não é muito clara, porque você olha nos últimos 12 meses, o dólar está no mesmo lugar onde estava 12 meses atrás, depois do tarifaço. Né? Então, essa é uma questão que não é muito clara. Agora, ao apontar algumas razões assim, você,
o mercado está tendo uma visão, principalmente investidores internacionais, uma visão unilateral, uma visão um pouco seletiva dos fatores que afetam, né, o desempenho do país e dos seus ativos. Né? Por exemplo, não se aponta aí o efeito do choque dos petróleo sobre a inflação, que a inflação é um calcanhar de Aquiles da economia brasileira, continua sendo, apesar de já ter uma inflação relativamente baixa, mas acima da meta, e esse é sempre um fantasma para a economia brasileira. Além disso, a guerra, além de afetar o preço do petróleo, afeta o preço dos fertilizantes, que também tem impacto inflacionário, mas tem impacto também sobre o desempenho do agronegócio brasileiro. Não se aponta também o déficit público, que até algum tempo atrás era um dos problemas que botava o risco do Brasil lá em cima. Não só o déficit público nominal elevado, mas também a trajetória da dívida pública. Ao se falar que um ponto positivo é a redução dos juros, é o espaço para reduzir os juros que melhora a bolsa, né? Em princípio, tudo mais constante, não se tem em conta o fato de que essa redução de juros, num contexto que as outras economias estão mantendo ou elevando seus juros, diminui a atratividade, o diferencial de juros e, portanto, a atratividade da economia, dos ativos brasileiros. Não se leva em conta o elevado grau de endividamento das famílias, que vem afetando o consumo, o aumento do número de empresas endividadas, em dificuldades devido às altas taxas de juros, os baixos níveis de investimento na economia brasileira, também que tendem a piorar por conta dos juros elevados, e a baixa produtividade da economia, que são traços que tem, caracterizado a economia brasileira já há muitos e muitos anos e que diminui o potencial de crescimento e por aí vai. Enfim, há uma longa lista de razões para ser. Tem a lista para ser otimista e uma longa lista para ser pessimista com o futuro próximo da economia brasileira. No momento, principalmente os investidores estrangeiros estão olhando os fatores positivos, né? Estão sendo atraídos por ele e um pouco deixando de lado, varrendo para debaixo do tapete os fatores negativos. Mas o importante aqui, termino aqui, é que isso mostra que essa euforia dos investidores estrangeiros com relação à economia brasileira, embora ela esteja resultando em efeitos positivos sobre os ativos brasileiros, etc., ela tem uma fragilidade subjacente, né? Dada essa percepção seletiva unilateral dos fatores que estão condicionando aí o desempenho da economia. Mas eu vou parar por aqui, eu já falei muito, vou passar aqui a bola para Margarida e depois para o Luiz. Bom, gente, boa tarde aí a todos. Dando continuidade aí a esse documento tão importante do FMI, né, o World Economic Outlook, eu queria agora olhar um pouquinho a base de dados que eles nos fornecem para a gente poder olhar um pouco o caso brasileiro, né? Nós temos aí uma base de dados que abrange 196 países, né? Talvez seja a maior base de dados para a gente fazer comparações internacionais. E aí eu vou destacar um pouco a performance brasileira usando toda a base, que ela começa em 1980 e oitenta e vai até 2025, então usando 45 anos. A ideia aqui é a gente ter uma perspectiva maior da economia brasileira, num período maior de tempo, o que nos permite também avaliar quais são os grandes desafios que o Brasil tem pela frente para galgar a posição de uma economia avançada. O Brasil ainda é uma economia de renda média, né? Então, vou dar aqui começar a dar alguns dados, né? O primeiro dado que eu acho importante, acho que as pessoas sabem, mas não custa a gente falar de novo, o Brasil tem um PIB grande, é um país grande. Ele ocupa o sétimo lugar no ranking internacional de PIB, né? A participação dele é de 2,4% no PIB mundial, a China quase 20%, mas o fato é que nós ocupamos a sétima posição em termos de PIB mundial. No entanto, nós temos uma economia que ocupa a 85ª posição
entre os 196 países pesquisados pelo FMI no indicador de renda per capita, que é um indicador que é mais aproximado de bem-estar social, né? E isso nos coloca, segundo a classificação do Banco Mundial, num país de renda média. Bom, a base de dados do FMI, por ela ser tão longa assim, eu vou usá-la toda, né? Ela nos permite analisar, então, essa performance com um distanciamento da conjuntura, né? E aí nós temos aí números que não são nada alentadores, indo um pouco na direção do que o Francisco Eduardo colocou, né? A gente está muito bem num contexto internacional, mas as bases de sustentação disso são um pouco frágeis. Então, o primeiro dado que eu queria chamar a atenção é o seguinte: considerando 45 últimos anos, construindo um índice PIB Brasil contra PIB mundial, que começa em 1980 igual a 100, a nossa posição hoje, o Brasil tem aí uma posição 40% de posição relativa menor que tinha em 1980, em relação à economia mundial. Quando a gente faz essa comparação PIB Brasil, PIB dos emergentes, né, a nossa posição é muito pior. A gente perdeu 65,5% de posição relativa. A gente saiu de 100 e hoje a gente está numa posição de 35. Tá? Aí, em geral, dizem, não, mas aí tem no denominador a China. E a China pesa muito desse denominador, botando um indicador brasileiro para baixo. Porque, afinal de contas, a China tem um peso grande no PIB mundial, hoje quase 20%, e ela tem crescido principalmente nos últimos 20 anos, tirando os 5 mais recentes, a taxas muito altas. Mas ainda assim, a nossa posição fica muito ruim. A gente sai de um nível de 100 para 52. Então, a gente perdeu 48% de posição relativa, mesmo excluindo a China, desse denominador, né? É isso, na verdade, essa perda de posição relativa, seja qual for a comparação de grupo de países emergentes ou não, o Brasil cresceu nos últimos 45 anos, o PIB brasileiro cresceu 2,32% em média ao ano, enquanto que o dos países emergentes, 4,33%. América Latina, a gente está junto com a América Latina, 2,4% em média ao ano. Mas a Ásia emergente cresceu 6,9% em média ao ano de PIB, né? Se a gente usar o indicador de renda per capita, que ele é mais refinado, no sentido que está mais próximo, né, do bem-estar social, o crescimento da renda per capita brasileira, em média ao ano, nos últimos 45 anos, foi de 0,8%. Comparando com os nossos vizinhos latino-americanos, o Chile foi de 2,4%, a Colômbia de 1,8%, a Argentina de 0,4% e a Venezuela de menos 2,4% ao ano. Né? A perda foi fenomenal. Se a gente olhar os países asiáticos, em particular os mais que cresceram mais, então a China teve um crescimento da renda per capita em média ao ano de 8%. E a Coreia de 5,1%. Esse menor ritmo de crescimento da economia brasileira, né, ele é fruto, evidentemente, né, de fatores aí, taxas de juros cronicamente elevadas no Brasil. Isso está por trás desse crescimento, evidentemente está, né? Mas também de fatores estruturais que a gente gostaria de chamar mais atenção, que restringem os investimentos e, consequentemente, o crescimento da produtividade da economia brasileira. Então, a título de ilustração, a nossa taxa de investimento, que é investimento sobre PIB nos últimos 45 anos, esteve a uma média de 18,6% em média ao ano, enquanto que a Ásia emergente de 35%. E a América Latina a gente está próximo, 20,3%. Né? Então, essa baixa taxa de investimentos, que eu já associei a uma elevada taxa de juros cronicamente alta, né, nesse período todo, embora hoje menor do que no passado, mas ainda extremamente alta, ela tem por trás aí alguns fatores, né, que a gente tem chamado a atenção, inclusive, nos nossos podcasts, né?
investimentos em infraestrutura muito baixos, um ambiente regulatório instável, incertezas jurídicas, a baixa produtividade do trabalho, né, a baixa produtividade da economia. Então, a gente está em um círculo vicioso, né? O investimento é baixo, a produtividade é baixa porque o investimento é baixo. Agora, some-se a isso tudo que nós aí temos algo também, nós temos chamado atenção, estamos vivendo, finalmente, o fim do bônus demográfico, né? E isso nos coloca aí uma questão adicional. Se a gente quer crescer e atingir a condição de uma economia mais avançada, a gente não tem mais a fartura de mão de obra que a gente teve durante todo esse período que eu estou mencionando. Daqui para frente, a gente já está vendo hoje a falta de mão de obra, né? Então, nosso crescimento, PIB potencial, ele está muito intimamente relacionado ao incremento da produtividade da economia, né? Que é algo que é uma questão de médio e longo prazo, não se resolve da noite para o dia, e que implica, né, para que ela possa aumentar, ela implica em resolver todos esses gargalos estruturais que eu acabei de mencionar, alguns poucos, eu não exauri a lista, né? Tem muito mais coisas que o Brasil tem que fazer. Mas que produtividade não é uma palavra mágica que, de repente, a gente resolve e aumenta. Não é assim. Parte de educação, de infraestrutura, de ambiente regulatório, né? De um ambiente de negócios amigável, de questões aí jurisdicionais, regulatórias, enfim. A gente tem aí uma questão enorme a resolver para o país poder alcançar, então, condições de um país mais avançado, que é o que todos nós queremos. Lixe, agora a palavra está com você. Obrigado, Margarida. Eu gostaria de retomar um pouquinho a análise que o professor Francisco fez das perspectivas do Fundo Monetário, mas, digamos, apresentar alguns comentários mais críticos, já que ele fez uma apresentação bastante detalhada, tá? Em primeiro lugar, eu acho que provavelmente a gente está transitando ou deixando de lado o que o Fundo Monetário chamava de cenário de referência, ou cenário base, não? Como o cenário de referência Francisco Eduardo destacava, em que a economia cresceria este ano 3,1, e ela poderia estar transitando para o que seria o segundo cenário, eh, um pouco mais restritivo, não? Eles chamaram nesse cenário de cenário adverso, tá? Francisco Eduardo destacou o cenário pior, não? Que era o cenário que ele chamou de severo, mas nesse cenário adverso, a economia mundial não cresceria este ano 3,1, cresceria 2,5%, tá? Lembremos que no momento que a gente está gravando, hoje, dia 24 de abril, a gente já tem 8 semanas de conflito bélico e ele parece que ainda vai se prorrogar por um período ah, bastante destacado, não? Então, dificilmente as hipóteses que foram colocadas para o cenário de referência vão se cumprir. Então, provavelmente hoje em dia, é claro que passou uma semana, não, do lançamento do documento do Fundo Monetário, da reunião do Fundo Monetário, foi a semana passada, mas provavelmente a gente acha que estamos encaminhando cada vez mais para o que eles deveríamos tratar o cenário adverso, que eles chamam de adverso, como um cenário de referência, e já o crescimento estaria da economia mundial abaixo de 3% este ano. Um segundo ponto que me chama a atenção no documento é que a taxa de inflação que eles esperam para este ano, de 4,4, também não se corresponde, e especialmente para o ano que vem, não? A taxa de inflação esperada para 2027 é de 3,7, parece relativamente pequena se você compara com o tamanho do choque que Francisco Eduardo destacou na sua apresentação, não? O maior choque de petróleo, de combustíveis pela agência internacional destaca o forte aumento do preço médio do petróleo, tá? E especialmente porque esses aumentos, esses choques, acostumam ter uma forte persistência inflacionária, tá? Então, pode ser que a inflação esperada para o ano que vem, que na média da economia mundial é 3,7, seja um pouco subestimada, não? Poderia estar um pouquinho subestimada.
Um ponto que o documento destaca é que nesse cenário que já estou tratando um pouco mais como o cenário principal, que seria o cenário adverso, a existência de crises fiscais ou cambiais em países emergentes, elas já se tornam mais relevantes, não? Ou seja, podem acontecer fenômenos como a gente chama de sudden stop, não? De paradas repentinas, que são muito frequentes quando acontecem grandes choques, especialmente naqueles países que são os que mais sofrem sobre o tamanho do choque. Então, acho que o documento visto uma semana depois da sua apresentação já apresenta, digamos, um certo otimismo, não? E algumas preocupações sobre o que a gente deveria tratar como cenário principal, tá? De qualquer forma, o Fundo Monetário destaca esse ponto da importância do surgimento de crises fiscais e cambiais em países emergentes, como um tema importante. No caso brasileiro, só destacar um dado que apareceu no monitor fiscal do Fundo Monetário, que também ele foi divulgado uma parte, não algumas partes, a semana passada, ainda não está completamente divulgado, mas quando ele estima a dinâmica da dívida pública no critério que o Fundo Monetário utiliza, ela já passaria 100%, o valor 100% do PIB no ano que vem, 2027, ultrapassaria 106% no ano 2031, se não existissem mudanças na política fiscal, tá? Isso muda um pouco a perspectiva que o fundo tinha colocado no relatório anterior do ano passado. No final do ano passado, se pensava que em algum momento essa relação dívida-PIB iria se estabilizar e agora ele chama a atenção de que, além dos dados das estimações serem piores, ele não pararia de crescer se não mudasse o cenário, a política fiscal aqui no Brasil. Uma última recomendação que o fundo fez, especialmente na área de inflação, ele acha que os bancos centrais devem ser muito mais ágeis do que aconteceu com outros choques de oferta, tá? Ou seja, nesse sentido, ele pensa que o Federal Reserve não deve reduzir a taxa de juros este ano, provavelmente o Banco Central da Europa deve aumentar as taxas de juros, tá? Ou seja, está se pensando que os bancos centrais aprenderam um pouco a lição do que aconteceu no período pós-pandemia, quando se deixou escalar muito as taxas de inflação até começar a actuar. Então, a gente tem uma recomendação de políticas fiscais e políticas monetárias mais ágeis. O último ponto rápido que eu gostaria de destacar, o Fundo Monetário destaca esse ponto também, e que persistem os grandes desequilíbrios estruturais na economia internacional, não? Ou seja, e esse é um tema que também tem se discutido bastante semana passada, esta semana, em vários seminários internacionais, o fato de você ter Estados Unidos com fortes déficits em conta corrente e déficits fiscais elevados, e outros países com grandes superávit em conta corrente, como o caso da China, e que estão buscando, de alguma forma, eh, ajustar esse desequilíbrio, não? No caso da China, foi apresentado o 15º plano quinquenal, que vai agora de 2026 a 2030, que está procurando elevar o consumo doméstico, o consumo da China, não? Especialmente, basicamente, nos setores de saúde, não lá. Tá? Mas esse é um tema grande e difícil de tratar, tá? Eu gostaria de ficar só por aqui, só destacar o ponto de que esse tema dos desequilíbrios estruturais é um tema ainda não resolvido e que a gente está discutindo como que isso vai se ajustar, tá? Francisco. Perfeito. Ficamos por aqui então e até a próxima semana com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.